Olá, pessoal. A gente vai falar de proteção radiológica e da RDC número 611, de 9 de março de 2022. Antes da gente falar propriamente da RDC e da proteção radiológica, eu acho que é importante a gente saber como funciona um serviço de radiologia veterinária, para a gente conseguir entender como que essa resolução pode nos ajudar. Então, quando a gente tem um animal para fazer uma radiografia, quem é a pessoa que vai conter esse paciente e posicionar? Na maioria dos serviços, essa pessoa é o médico veterinário radiologista. Então, ele fica na sala que tem radiação X, né, radiação ionizante, num momento aí de exposição contínua ao longo do dia, então fazendo todos os pacientes, segurando, posicionando, contendo, para que essa imagem seja realizada. Quando na ausência do radiologista, em muitos lugares ainda ele é um profissional de custo alto, então você acaba tendo clínico realizando as radiografias do paciente que ele atende, né? E às vezes não tem o treinamento adequado para evitar a exposição no foco primário. Então ele, além de tomar radiação contínua, também se expõe ao foco primário. Em alguns serviços, tem o auxiliar, né, que entra e segura todos os pacientes, faz a contenção e é orientado a posicionar, né? E muitas vezes esse auxiliar é um estudante de medicina veterinária. Então, eu estou dizendo para vocês como é, não que está certo, como é feito hoje em dia. Você também tem serviços que tem um trainee, um aprimorando, que geralmente é um recém-formado, e ele desenvolve também esse papel em ciclos, aí às vezes faz revezamento com outros trainees, né? E contém todos esses pacientes e faz o posicionamento. E a gente tem também a opção de trabalhar com técnicos ou tecnólogos para essa função. E, em alguns casos, eu observo que ele também acaba entrando e se expondo à radiação aí para fazer esse posicionamento. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes você tem um volume grande, então você acaba querendo fazer mais rápido esse exame. Você acredita, e isso foi ensinado, que somente o veterinário tem a capacidade de posicionar um raio-x de forma bem feita. Então, a gente precisa entender que tem alternativas, que também produzem imagens diagnósticas, e começar a ter um questionamento sobre o seu papel nesse momento, né? Porque da forma que está sendo feito o trabalho, vai bater de frente com a RDC, então eu trouxe a RDC para a gente falar de proteção radiológica também, e entender que se continuar dessa maneira o trabalho, uma hora vai entrar em colapso, porque a demanda aumentou. Então, a gente tem inúmeros pacientes e você não tem equipe suficiente para fazer um revezamento e você ter uma dose baixa aí de exposição. E qual seria uma alternativa, né? A alternativa que eu imagino e que eu tenho visto em alguns lugares que eu trabalho e na faculdade também, é a solicitação de 2 tutores, né, que vão ter aí uma exposição eventual. Então, eles vão conter o paciente e posicionar, orientados, né, por um operador do equipamento, que pode ser o médico veterinário radiologista, que tem todo o treinamento, né, e a capacidade, o técnico, o tecnólogo, que também vai passar por um treinamento, vai saber identificar se aquele paciente tem dor, o grau de dor, saber quando parar um exame, quando não receber esse exame. Então, o operador do equipamento tem que ter esse treinamento para que essa alternativa funcione. E o trainee também, o aprimorando, que vai passar por essa experiência e aprender também como adquirir uma imagem, também aí com treinamento para poder orientar esses tutores. Então, a partir desse momento que a gente apresenta uma alternativa para que a exposição seja a menor possível do operador do equipamento, para que a gente não tenha aí as consequências dos efeitos deletérios da radiação. Como a radiação a gente não sente, não vê, né, não atinge os 5 sentidos, a gente muitas vezes trabalha negligenciando aí os seus efeitos deletérios. E também não é uma preocupação só nossa. Outra maneira de diminuir o número aí de exposições é entender o papel do anestesista, né? A anestesia, ela é a especialidade que está mais avançada na medicina veterinária. Você tem protocolos muito parecidos com o que a medicina desenvolve, então você tem uma segurança maior. Então, quando você tem um anestesista, você consegue bons protocolos, independente aí do estado geral do paciente, e você tem as indicações de quando pode ser feita.
Então, um paciente que é agitado, agressivo, tenso, que apresenta dor, ou até mesmo um paciente de emergência que não deveria ir para a sala de raio-x, mas se você tentar fazer a radiografia nesses pacientes apenas com a contenção física, e aí dizer que o radiologista ele tem um treinamento para conter melhor esses pacientes, você está negligenciando aí um bem-estar desse paciente na hora do exame. Porque às vezes a força que você vai utilizar pode piorar o quadro que ele apresenta. Então, a gente tem que saber identificar esses pacientes para poder indicar aí uma anestesia ou uma sedação. O paciente que é calmo, que é obediente, adestrado muitas vezes e que está estável, muitas vezes a gente consegue fazer sem a contenção química, né? E sim com 2 tutores contendo e posicionando sob orientação, aí sim, de um radiologista, de um técnico bem treinado. E a gente tem que entender, né, dentro desses cenários, que a radiação, a imagem perfeita, né, o posicionamento perfeito, ele é para livro, então ele é para ensinar. Você precisa de uma imagem, claro que é posicionada de forma adequada para ter o diagnóstico. Então, você repetir uma radiografia, você tem que pensar em todo o contexto de proteção radiológica. Para que essa radiografia seja repetida, ela tem que te dar um diagnóstico muito melhor. Então, não é um posicionamento que não está igual ao livro, que ele não serve para laudar. E tem que saber identificar também o posicionamento inadequado, para que você saiba que é o momento de parar. Então, você tentou fazer uma vez, o paciente é agitado, agressivo, percebeu que não dá, não tem que ficar repetindo, tem que parar e conversar a respeito se cabe naquele momento ou não a utilização aí de uma sedação. Tá? Isso é muito importante a gente ter em mente e começar a trabalhar da melhor maneira possível. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não é uma preocupação só minha ou só aqui do Brasil, é uma preocupação mundial. Então, o Troll, por exemplo, ele fala assim, que o objetivo na radiologia diagnóstico é obter o máximo de informações diagnósticas com exposição mínima à radiação do paciente, funcionários e público em geral. Então, muitos veterinários têm desenvolvido uma atitude arrogante em relação aos riscos associados à radiação ionizante, colocando em risco a si mesmo e aos seus funcionários, a partir de perspectivas médicas e financeiras. Então, não sou eu falando, é o troll. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente, no começo da nossa experiência trabalhando com radiação, a gente se submete ao que foi ensinado para gente, até chegar a um ponto de você começar a questionar se realmente isso está sendo feito da melhor maneira. Como que você vai questionar? Quando você começa a ver outros centros trabalhando de forma diferente. Quando você liga num local de referência e ele diz, olha, para a realização do exame radiográfico, necessário o senhor vir acompanhado ou solicitar ajuda de outro tutor aqui na recepção, né? Às vezes vem um outro tutor também sozinho, voluntariamente pode ajudar o outro. Não é o serviço que tem que pedir isso. Né? Isso tem que ser de forma voluntária. E você colocar os protocolos. Isso a gente vai discutir lá na RDC. E aí, em relação a artigos publicados, tem números. Então, na IDEX, por exemplo, eles têm a preocupação com os technicians, que na maioria das vezes são mulheres, em idade reprodutiva. Então, quanto está afetando segurar o paciente? Até que ponto, né, não utilizar sedação ou objetos que possam fazer uma contenção desse paciente sem prejudicá-lo, né? Então, a gente tem aí já essa preocupação mundial. E essa preocupação vem porque tem um aumento aí na demanda. Você tem número, a radiação sendo utilizada, né, os exames de raio-x em larga escala, né? E aí essa RDC, ela veio, fazendo agora um paralelo com a medicina, ela alterou muito rapidamente, de 2019 para 2022 foram feitas aí 2 edições. Então, por que isso está acontecendo? Algo mudou no cenário. Então, o que a gente tem? O médico, ele não está, né, operando o equipamento de radiação X e nem operando o equipamento de tomografia. Você tem biomédicos operando os equipamentos e técnicos para fazer os exames radiográficos, né? Levando um paralelo para a pediatria, quando não é possível conter aquele paciente, os pais, os responsáveis, entram para fazer aí a contenção. Ou utiliza-se de sedação, mas é muito mais raro porque só os pais às vezes conseguem segurar. E o médico veterinário, ele está sujeito a todas essas radiações, seja de forma direta ali na frente do biombo na sala ou atrás do biombo. Então, o biombo não barra toda a radiação
emitida aí na sala. E, principalmente agora, com a entrada dos tratamentos intervencionistas, isso ficou mais preocupante, porque a fluoroscopia, você tem um tempo, lembra que a Laila falou da mão, 15 minutos expostas? Você tem na fluoroscopia um tempo de exposição que excede 5 segundos, isso é muito, se a gente for pensar que um raio-x, né, um exame radiográfico é feito aí em 0,025 segundos na veterinária, é um tempo muito grande. Então, os médicos começaram a ter uma preocupação, eles começaram a ver os efeitos aí da radiação X nos tratamentos intervencionistas, tanto no paciente como nele. Então, essa preocupação ficou crescendo. E agora, essa tecnologia chegou para nós veterinários, então tem muito lugar trabalhando aí com arco cirúrgico. Muitos não, né? Acho que ainda são poucos, mas tem o profissional ali à frente e a gente não sabe se ele está de acordo com a resolução e se ele está se preocupando com a própria saúde. Então, aqui um exemplo, né, de um exame intervencionista, e você percebe que aqui a paciente também está protegida, né? Então, somente a área que vai ser avaliada, que está exposta, vocês têm que colocar toda uma proteção, e o médico também é que ele, por acaso, esqueceu nessa foto o uso do óculos também, lembrando que a tireoide e o cristalino são um dos órgãos mais afetados aí pela radiação, mais sensíveis à radiação X, tá? Então, o médico veterinário radiologista, ele tem papéis importantes aí na rotina. E a gente ainda trabalha muito de forma presencial, isso é super importante, porque a gente consegue passar um resultado em tempo real, discutir com o clínico o quadro e associar as alterações, então isso é muito rico, isso é muito bom para o paciente, mas a gente também tem já a chegada da teleradiologia, quais são as nossas responsabilidades na hora da teleradiologia, né? Se são semelhantes ou diferentes do trabalho presencial, então isso a gente vai ver de acordo com a resolução. O trabalho a campo, então, com grandes animais, ou animais silvestres, o quanto a gente consegue delegar e para quem vai delegar. Então, animais silvestres, geralmente você vai atender um paciente no zoológico, não tem um responsável, um tutor. E aí você tem que usar de contenção química, mesmo de sedação, anestesia, para você ter o mínimo de exposição possível. Só que a gente tem agora também muitos pets não convencionais sendo domesticados, né? Você tem em casa. Então, você tem que atender isso de forma aí na rotina, junto com pequenos animais. Então, qual vai ser o seu procedimento? Se você vai se expor, porque muitas vezes o tutor tem esse tipo de pet, mas não sabe o manejo, não sabe direito como se relacionar aí com esse paciente, né? E tem a radiologia móvel também, que a gente vai discutir aí na resolução.